pessoal, vamos resolver mais uma questãozinha da EA, questão 29, tá? Considere uma pirâmide triangular regular de 12 centímetros de altura e de 243 raiz de 3 centímetros cúbicos de volume. O raio da circunferência circunscrita à base dessa pirâmide mede... Gente, vamos com calma por partes, tá bom? Olha só o que ele diz primeiramente. É uma pirâmide triangular regular. Vamos desenhar ela mais ou menos aqui? Uma pirâmide triangular, né? Então a base é um triângulo e ela é regular. Isso é importante, tá? Porque se ela é regular, a base é um triângulo equilátero, tá? E aí ele diz que a altura dessa pirâmide é 12. Perfeito. A altura dessa pirâmide... Eita! A altura é 12. E aí, gente, o que acontece? Olha só que interessante, porque ele me deu o volume. Vocês sabiam que existe uma fórmula para calcular o volume de uma pirâmide? É dado por 1/3 da área da base vezes a altura. E eu tenho o volume. Então, olha que legal. Eu posso dizer que esse volume de 243 raiz de 3 vai ser 1/3 da área da base vezes a nossa altura, ok? E a altura é 12. Olha que interessante, a gente já consegue descobrir a área da base. Resolvendo essa continha aqui, para adiantar, eu já coloquei o resultado. E deu 243 raiz de 3 sobre 4. Beleza? Já descobrimos a área da base. Esse é o primeiro passo. Agora vamos para o segundo passo. Gente, olha só. Olhando para a base. A base, como eu falei, ela é um triângulo equilátero, ok? Então, por exemplo, se aqui vale x, ó, x, aqui também é x, aqui também é x. E além de ser equilátero, né, a gente sabe também que é equiângulo. Os ângulos também são todos iguais, ó. 60. É porque ele tá entendendo que eu quero fazer uma bolinha, mas não era uma bolinha que eu queria fazer, por isso que tá assim. Mas enfim, gente, tá tranquilo. Beleza, e aí olhando para esse triângulo aqui, a gente já tem a área dele. Mas olha só, gente, existe uma forma de calcular a área do triângulo, além daquela, né, de base vezes a altura sobre 2, como a gente não tem a altura aqui, é mais interessante a gente usar uma outra fórmula, que é lado vezes lado seno do ângulo sobre 2. Esse ângulo é o ângulo formado entre esses lados. Então, olha que interessante. Eu posso dizer que a área dessa base, né, que é um triângulo equilátero, é lado vezes lado, seno do ângulo formado, que é 60, dividido por 2. Lembrando que o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, tá? E isso daqui, quanto que vai ter que dar? Ué, eu acabei de descobrir que a área da base é 243 raiz de 3 sobre 4. Então, eu posso igualar as duas coisas, entendeu? 243 raiz de 3 sobre 4. Resolvendo essa continha aqui, você consegue descobrir o valor de x. Olha que interessante, você descobre que x é 9 raiz de 3. Tá ok por enquanto? Eu já adiantei as contas para não ficar muito sujo, mas qualquer dúvida pode falar nos comentários, beleza? Tá, mas e agora, gente? Por que ele quer o raio da circunferência circunscrita? Vamos olhar para essa nossa base aqui, ó. Você tem uma base, que é um triângulo equilátero, e existe uma circunferência circunscrevendo, né? E ele quer justamente o raio dessa circunferência que circunscreve. Às vezes ele conserta o desenho, mas fica pior. Como é que ficou? Eu vou deixar do jeito que tá, ó. Vou fazer o seguinte, ó. Vou pegar isso aqui, vou chegar um pouquinho pro lado. Tá ruim ainda. É melhor deixar do meu jeitinho, ó. Vou deixar do meu jeitinho, beleza? Não é pra rir do meu desenho não, hein, gente? Mas, enfim, existe uma circunferência circunscrevendo esse triângulo. E esse triângulo, ele quer o raio dessa circunferência, né? Ele quer isso aqui, ó. Ele quer isso aqui. Eu posso pensar assim. Ou então, para facilitar, eu vou até pensar na parte de cima, tá bom? Pensar assim, ó. Ou pensar aqui, dá no mesmo também. É só para facilitar a visualização. Ele quer saber o valor desse raio. Quem é esse raio? O raio da circunferência circunscrita. Gente, olha só. A gente pode chegar isso aqui, ó, até embaixo e nós teremos a altura. E é interessante que a altura do triângulo equilátero também é uma mediana. Você sabia disso? Que os pontos notáveis se encontram? Então, se eu tenho que aqui é x e tudo aqui embaixo mede x, se eu tracei essa reta daqui, eu tenho certeza que aqui vai ser x sobre 2 e x sobre 2. Porque no triângulo equilátero, a altura também é uma mediana, né? Divide o lado em duas partes iguais. Tá tranquilo até agora? Espero que sim. E aí, gente, se a gente for pensar na altura, né? Se a gente for pensar nessa altura aqui,
Olha só que interessante. Eu posso fazer um Pitágoras nesse triângulo, vocês concordam? Olha, nesse triângulo aqui que eu estou fazendo um destaque, eu posso fazer um Pitágoras, né? E aí, olha só como é que ficaria. Vamos aqui para o nosso próximo passo. Eu teria que x ao quadrado, né, que é a nossa hipotenusa, é igual a h ao quadrado mais x sobre 2 ao quadrado. Vocês concordam com isso? É só um Pitágoras. E olha que legal, é interessante aqui, porque aqui a gente já tem o valor de x, né? A gente descobriu anteriormente, e a gente vai conseguir descobrir o valor da altura. Resolvendo essa continha, a gente encontra que a altura é 27 sobre 2. Maneiro, né? Agora vamos para o nosso último passo. Gente, o que ele está querendo é o raio da circunferência circunscrita. Ele só quer esse valor aqui, ó. Só esse valor aqui. E vocês lembram da propriedade do baricentro? Propriedade importantíssima. O baricentro divide na razão de 2 para 3. Então, pensando assim, olha, se tudo isso aqui medir, por exemplo, 3, eu vou ter que essa parte aqui, né, de cima mede 2 e a partezinha mede 1. Vocês lembram dessa propriedade? Qualquer coisa dá uma pesquisada porque ela é muito importante. Então, se eu tenho que toda a altura mede 27 sobre 2, eu só quero uma partezinha dessa altura. E que partezinha? Pela propriedade do baricentro, é a partezinha que representa 2/3 dessa altura. Então, a gente já consegue descobrir a resposta. Olha, vai ficar 2/3 da altura total, que é 27 sobre 2. E aí a gente encontra a resposta 9. Gente, tentei fazer aqui de forma resumida, mas ao mesmo tempo bem explicado para vocês. Qualquer dúvida pode colocar nos comentários. Essa questão também foi um pouquinho mais elaborada. Ela é difícil pelo trabalho que deu, eu considero. Mas também não é uma questão fora do comum não, tá? É uma questão com coisas padronizadas, tá bom? Esses raciocínios não são raciocínios muito fora da curva. Se tiver com dúvida em baricentro, dá uma pesquisada. Ou então comenta aí se você quer que eu faça um vídeo sobre isso. Melhor, né? Beijo, gente. Espero que tenha dado para entender.